Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Conta aí Contador. E hoje nós estamos aqui com a ilustre presença do meu amigo Dr. Paulo Almada. Dr. Paulo Almada, ele é especialista em CMS, doutor em Ciências Jurídicas, bacharel em Direito e Contábeis e servidor da Cefaz. Então o bate-papo nosso hoje vai ser especialmente sobre as fiscalizações da Cefaz e os cruzamentos das informações mais voltado com o Pix. Paulo, vamos bater um papo aqui sobre quem vai ser pego pelo Pix, né? Até onde o Pix vai, até onde o Estado ele vai estar de olho nas negociações, nas transações com o Pix. Então, bater um bate-papo aqui e tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas coisas e ver se realmente a gente precisa ter medo ou muito medo, né? Exatamente. Olá, pessoal. Saudações a todos. Aqui a gente vai conversar sobre um pouco. É literalmente aqui uma roda de conversa, mas uma roda de conversa legal, e legal no sentido lato e estrito senso, né? Legal porque quando a gente pensa em tributo, a gente pensa com lei. Aí a palavra legal. E o tema da vez para a gente conversar é exatamente essa questão do Pix, né? E Pix ele tem a ver com malha fiscal, já que é o tema que a gente está aqui proposto a conversar. E esse círculo que está em volta na tela para vocês, ele denota exatamente aonde o fisco pode alcançar. Parece até ser um círculo pequeno, mas na verdade ele pode abrir o quanto for necessário. Tudo bem? Então, para a gente pensar no cruzamento fiscal, vamos lembrar que as palavras que alguns contribuintes têm medo, somente alguns, é a questão da fiscalização. Com certeza o Robson já deve ter escutado nessa semana, ou Robson, ou desse mês, desse ano, Robson, não veja a hora rodar o final do ano, que é exatamente alguém já contando o tempo para que algum exercício para trás seja alcançado pela decadência. Apesar de alguém chamar prescrição, vai ser alcançado pela decadência, que é exatamente aquela possibilidade que o contribuinte encontra de não ser mais alcançado por essa malha do fisco. Beleza? Então, pensou em malha fiscal, a gente pensa em fiscalização. É isso? E fiscalização implica em um procedimento, é literalmente um procedimento, nas três esferas fiscais, estadual, federal e municipal, é um evento. A ação fiscal é um evento para que o servidor público competente possa realizar a chamada fiscalização. Daí a gente vai identificar que a fiscalização é o meio como o fisco vai verificar se o contribuinte cumpriu as normas que estavam dispostas para aquele caso concreto. Mas o que nós temos mais legal hoje, no mundo inteiro, inclusive é isso aqui, né? É o monitoramento. Eu lembro bem, Constantino, do evento que eu tive lá em 2016 e 15, que a gente estava no evento em Roma e um outro lá em Santiago da Compostela, na Espanha, que a OCDE, que é a Organização do Comércio, já tratava dessa questão, dessa expressão, que na verdade o termo não é monitoramento, é autorregularização. Então a gente chama monitoramento porque o termo fiscal é monitoramento, mas o termo que se apresenta hoje é na verdade autorregularização. Daí a gente vai identificar se é autorregularização, é o próprio contribuinte fazendo os devidos ajustes, ele se autorregularizando, ou seja, não é o fisco vindo com uma ação fiscal e um procedimento fiscalizatório. O fisco até cutuca um pouquinho o contribuinte, mas esse cutucado, na verdade, vem com o que a gente chama de monitoramento, que é sempre ofertando para o contribuinte a possibilidade dele se regularizar. Tudo bem? Paulo, só nessa seara que você falou da autorregularização, né? É interessante a gente mostrar para o nosso público o papel da Cefaz enquanto ente fiscalizador, né? Porque todos nós, digamos assim, a maioria dos contribuintes, tem a imagem da Cefaz unicamente como órgão arrecadador, fiscalizador e que vai te multar, né? Mas esse realmente é o papel da Cefaz, simplesmente fiscalizar e multar? Não, hoje, inclusive é um tema de um outro mestrado que eu faço hoje, que é o que está relacionado com o que a gente chama de fisco dialógico, né? O que é um fisco dialógico? É um fisco que conversa com o contribuinte. Uma das melhores ferramentas do Brasil é daqui do Ceará, que é uma ferramenta
chamada SIGET, que para alguns ninguém vive, para alguns contribuintes, contadores, advogados, não sobrevivem mais sem essa ferramenta, o SIGET. E alguns do operacional reclamam porque o sistema, vez por outra, ele dá alguns picos, algumas quedas, e aí como alguns podem até dizer, não, é todo dia, tá, mas não é bem assim, né? E para aqueles que estão viciados no SIGET, acaba que no dia que ele sai do ar, ou no dia que ele traz uma inconsistência, acaba que a gente fica desesperado. Mas, Constantino, o SIGET nada mais é do que uma ferramenta dialógica entre o fisco e o contribuinte. Hoje, a gente não vê mais o fisco atuando como outrora, né? Eu estava num curso recentemente do INSPE, em São Paulo, que a gente discutia a conformidade fiscal. E não se admite mais um fisco que trabalhe na modalidade antiga, aquela fiscalização que vai lá para multar o contribuinte. O fisco no mundo todo não está mais nessa seara, essa figura do leão, como algo que está ali, que pode ameaçar o contribuinte. Isso é meramente ilustrativo, não é mais a vida real de hoje e dos próximos anos. A bola da vez é a autorregularização. Repare que isso a gente discutiu, a primeira vez que eu ouvi essa palavra foi em 2014, no evento em Roma. Lá em 2014, nós já estamos em 2022 e eu confesso que nunca tinha ouvido falar na maneira como foi abordado naquele evento lá em Roma. E veja que isso é algo que está muito forte hoje, porque o fisco não pode matar a galinha dos ovos de ouro, que é o contribuinte, né? Por isso que a gente chama o fisco parceiro, o fisco dialógico. O fisco parceiro é o fisco dialógico, é aquele que conversa. Pode não ser ainda a conversa ideal que o empresário, o contribuinte precisaria, pode até ser, né? Mas caminha-se para essa nova plataforma de fisco dialógico. Dentro dessa nova roupagem, vamos dizer assim, do fisco dialógico, né, que a gente está falando aqui, até onde a Cefaz, né, vamos falando no fisco estadual, né, que tem o fisco municipal, estadual e o federal. Hoje aqui a gente está focando mais no fisco estadual. Mas até onde a Cefaz, o fisco estadual, ele tem acesso às informações do contribuinte, né? Porque acho que a maioria dos contribuintes, né, nós contadores já temos um pouco mais de conhecimento quanto a isso, mas a maioria dos contribuintes fica com medo. Poxa, será que a Cefaz vai saber até aquele dinheiro que eu comprei ali na padaria? Então, até onde o fisco estadual ele tem esse acesso, Paulo? Bom, a Constituição Federal, em vigência, ela traz alguns princípios que consagram o direito tributário como os direitos individuais e outros e demais direitos, né? E dentre esses direitos estão consagrados os chamados princípios norteadores do direito tributário, e um deles é o princípio da legalidade e também no próprio texto constitucional o princípio do sigilo fiscal, como eu estou mostrando aí na tela. Ora, partindo dessa premissa, o fisco só pode agir na estrita legalidade. Tanto é que a norma que trata do sigilo fiscal em âmbito estadual, sigilo fiscal é uma norma federal, que é a chamada Lei Complementar 105 de 2001, certo? Só que, no caso do Estado do Ceará, o decreto 34.605, agora de 2022, ele também trata da matéria do sigilo fiscal, que era uma outra norma, inclusive teve uma live com a secretária de Fazenda na época, lá, acho que no ano de 2000 ainda, né, 2021. E aí esse tema foi muito esticado, que é como é que o fisco estadual vai ter acesso ao sigilo do contribuinte, já que está consagrado na Constituição o sigilo fiscal, né? O sigilo como um todo. Então, o decreto estadual 34.605 de 2022, lá no artigo 19 seguinte, vai tratar dessa matéria. Só que, Constantino, ter acesso ao sigilo fiscal não é necessariamente algo fácil. O fisco tem que trabalhar com todo um processo, tem todo um rito procedimental e legal, tratado no decreto 34.605, para que o fisco tenha acesso a esse movimento financeiro do contribuinte. Portanto, não é assim, ao arrepio da lei, que o fisco vai lá tomar as informações, não, né? Quando a gente fala, a questão hoje do PIX, será que o PIX quebra o sigilo fiscal? Não quebra, porque o fisco não está adentrando na conta financeira da pessoa em si, né?
ele está vendo um movimento. Tanto é, quando a gente pensa em PIX, não é que o fisco vá autuar o PIX. O PIX hoje é uma ferramenta que, nesse primeiro momento, talvez tenha, para alguns, tenham ficado assim assustados, alguns empresários pequenos e médios que estavam trabalhando com PIX e esquecendo aqui acolá de emitir a documentação fiscal, né, muitos ficaram assim desesperados, e agora, né? Vou ter que sair do PIX de novo? Mas o PIX é igual ao CIGET, ninguém vive mais sem o CIGET, né? Como ninguém mais vai poder viver sem o PIX. E uma empresa que se preze não pode também hoje mais viver sem o PIX, né? Pelo menos um comércio varejista não é mais admissível que ele não receba PIX. Né? Porque o que menos circula hoje é o dinheiro físico. Portanto, não é que o fisco vai autuar o PIX, pessoal. O movimento via PIX é um indício para que o fisco possa dirigir algum esforço no sentido de verificar junto ao contribuinte se realmente aquele PIX foi decorrente de uma operação financeira ou não. Né? Repare que é possível que hoje nós sabemos que existe um princípio da contabilidade chamado princípio da entidade, né? Onde as coisas do sócio não se misturam com as das empresas e vice-versa. Mas eu tenho outra frase que diz assim, o mundo real é diferente do ideal. Né? Isso quer dizer o quê? Que muitas empresas, pequenas e médias, acabam que misturam. Então é possível que um MEI, por exemplo, ele tem um veículo que ele comprou juntamente com a sua esposa, os dois juntos e guardando alguns recursos, e de repente compraram uma Hilux, 140 mil reais, é possível, você vai juntando dinheiro, né? E aí de repente você vende essa Hilux por 140 mil e o adquirente faz um PIX na conta da pessoa jurídica, do MEI. Bom, se o limite do MEI acima de 81 mil reais já está com o sinal amarelo, 140 mil reais, você já de convir que vai acender uma luz encarnada muito forte. Né? Aí o fisco, fatalmente, ele não vai lá e aplicar uma sanção, porque eu vou mostrar para vocês aqui, a principal coisa que a gente tem que ter em mente é que existe uma diferença entre fiscalização e monitoramento. E que o fisco hoje está premiando o monitoramento. Não é sem razão que existe hoje, também no mundo todo, os chamados projetos ou programas de conformidade fiscal. A exemplo da Receita Federal, o projeto Confia, o programa Confia. Em São Paulo, o projeto Nos Conformes. E no estado do Ceará, que é o melhor de todos, até então, que é o chamado programa Pai d'Égua. Né? O que o programa Pai d'Égua faz, que realmente é um programa Pai d'Égua? Né? Ele traz contrapartidas, que a gente pode chamar de benefícios, para o contribuinte que está de boa com o fisco. E uma das principais características para o contribuinte que está de boa com o fisco, que atualmente é só os contribuintes do regime normal e em breve os também do simples, o fisco oferece contrapartidas, como por exemplo, se você tem um regime especial e você tem um problema, você tem um prazo maior para regularizar. Se você tem uma nota fiscal que foi processada errada no sistema de controle interestadual que é o CITRAN, o próprio contribuinte vai está podendo fazer o acerto. Né? E o mais legal, como o processo de fiscalização implica uma ação fiscal, ou seja, um documento fiscal legal, que o contribuinte é notificado, toma ciência que vai ser auditado num determinado período, quando o contribuinte toma ciência desse procedimento fiscal, o contribuinte não pode fazer mais nada. É o que a gente chama de exclusão, né, da possibilidade de ele regularizar qualquer coisa. Ou seja, cessa a denúncia espontânea, que é a possibilidade do próprio contribuinte se regularizar. Já o monitoramento não tem nenhuma óbice a que o contribuinte se regularize. Um procedimento de monitoramento, que monitoramentos são de dois tipos, né? Tem um monitoramento com um procedimento fiscal e um monitoramento virtual.
Em ambos, o fisco não autua. Ele sempre identifica o problema ou o indício e contribui. Vem cá, vamos conversar. Tipo esse exemplo que eu falei, olha, isso aqui é um Pix, 140 mil conto na tua conta, pessoa física. O que foi? Então, se o contribuinte vai lá e comprova que foi a venda de um veículo, logicamente que ele não vai ter nenhum problema. Agora, eu estava recentemente num evento desse e o cara perguntou, Paulo, o meu cliente PJ recebeu um empréstimo de 500 mil e caiu via Pix. Se é um empréstimo, o que representa um empréstimo no mundo jurídico, no mundo contábil, no mundo fiscal? Ele representa o que a gente chama de negócio jurídico. Se é um negócio jurídico, todo mundo já ouviu, deve ter visto alguma propaganda, tinha uma construtora que fazia uma propaganda de venda de apartamentos, e ela dizia lá embaixo o número do registro do imóvel em cartório, dizia aquele documento que é autorização para a construção da obra, e dizia assim, ó, faça um negócio juridicamente perfeito. O que quer dizer um negócio juridicamente perfeito? Que você compra e você já é título, você já recebe o título de comprador. Que é o quê? Que é a escritura translativa da compra e venda e o registro em cartório. O que a gente escuta? Fulano de tal, transfere logo essa casa para o teu nome. Senão você não é dono. Você só é dono quando você tem o chamado título aquisitivo, que é o registro do imóvel. Não é nem a escritura. A escritura é um meio que vai comprovar que o imóvel é seu. Por exemplo, se duas pessoas estiverem disputando o mesmo bem, o mesmo imóvel, e ambos tiverem escrituras, é possível que tenha, né? Quem vai ter direito? Então, o único documento é o registro no cartório de imóveis. Vindo para cá, para o exemplo que eu falei dos 500 mil, ora, se houve um empréstimo, é um negócio jurídico, que ele precisa de quê? De um contrato, que a gente chama, no mundo jurídico tributário, de um contrato de mútuo. E aí um contrato de mútuo, para ter suas validades, ele precisa ter suas formalidades legais. Assinado entre as partes, reconhecido firma, registrado num cartório chamado Cartório de Títulos e Documentos, na forma da Lei 6.013, que é a Lei dos Registros Públicos. Agora, aí eu perguntei, existe esse contrato? O Pix caiu na conta da PJ. Você está dizendo que foi um empréstimo. Existe o contrato? Aí ele me disse, não existe. Se não existe, aquele mero indício da Cefaz vai parecer que foi o quê? Venda, né? Venda sem nota fiscal. Sem nota. E cá para nós, muitas vezes, até esse empréstimo, ele é para cobrir até um rombo, que a gente chama estouro de caixa, né? Mas, de qualquer maneira, nesse exemplo que eu falei, fica muito claro que a Cefaz disse, ó, vem cá, tem 500 mil na tua conta, e aí? O que foi? Paulo, só para você ver essa questão de monitoramento, né? Todos os contribuintes, todos, sem exceção, são monitorados ou a Cefaz escolhe um ou outro para monitorar? Ela vê assim, esse cara aqui saiu um pouquinho daqui do trilho, ou não. Ele tem ali alguma amostragem, alguma coisa, ou a Cefaz ela realmente monitora todos nós estamos aqui, a Cefaz sabe, o Robson ali foi ali, comprou um centro de salgado e pagou no Pix. Beleza, faz um Pix aí, muito bem. Eu vou adentrar aqui em duas coisas para poder responder a sua informação, né? Bom, esse cérebro em movimento é só para a gente pensar o que nos movimenta, né? Então, na verdade, nós somos movimentados pelo conhecimento e no mundo jurídico tributário pela conformidade fiscal, ou seja, de fazer a coisa certa, né? A secretária de Fazenda do Estado do Ceará, uma mulher brilhante, inclusive, né? Ela diz muito claro que um dos grandes problemas da sonegação fiscal é causar concorrência desleal, né? E aí a concorrência desleal, pessoal, ela também quebra um contribuinte que esteja fazendo tudo certinho, né? Não é que pagar direito, não é que pagar a carga tributária real o contribuinte quebre, não é isso. Fazer tudo correto não quebra. Pagar o que é justo não quebra. Porque, afinal de contas, quem paga todos os impostos é o consumidor final. Daí você ter noção que você precisa de um bom contador, né, de um bom profissional que lhe acompanhe, que ajude a empresa
a identificar qual é o custo real que ela tem. E um dos custos que a empresa tem é o tributo. Então, se ela coloca todos os custos da corrente do negócio dela, inclusive o custo tributário, e quem paga isso é o consumidor final, como é que a empresa pode quebrar? Né? Agora, o maior concorrente das empresas, pessoal, não é o fisco, né? É o sonegador. Esse é que vocês têm que contribuir com o fisco no sentido de denunciar, porque a concorrência desleal, ela é danosa para o fisco, para o contribuinte e para o cidadão que não recebe os recursos necessários, né? Eu chego já lá, Robson. Beleza. Então, assim, vamos pensar como um sopro, né? Que você precisa ir mais além. E aí, só para a gente trazer a notícia sobre o Pix, segura aí que a gente volta já no tema, né? Mas a primeira, acho que o primeiro fisco a tornar real a questão do Pix, salvo engano, foi o fisco do Rio Grande do Norte, exatamente em maio de 2022, né? E por que maio de 2022? Na verdade, o fisco já cruza tudo, como aquela marca que eu falei, há muito tempo, né? E o processo de cruzamento dos fiscos começou lá em 2004, na verdade. E aí ele vem aumentando há algum tempo, notadamente com os SPEDs. E o Pix, ele apareceu, não foi em 2022, ele apareceu, na verdade, em junho de 2021. Muita gente ficou repetindo esse ano o chamado Convênio 50/2022, mas, na verdade, não foi o 50, foi o 76 de 2021, que incluiu o Pix no Convênio 134/16, aí vamos lembrar que diacho é convênio, né? Convênio firmados no CONFAZ, que é o Conselho de Política Fazendária, são os acordos que os estados fazem para que surta efeito em relação ao ICMS e tenha repercussão interestadual. E daí o convênio 134 de 2016 trata das questões de movimentações financeiras entre as empresas, né, os cartões de crédito e débito e por aí vai. E esse convênio firmado no CONFAZ, que foi o 134 de 2016, foi alterado pelo 76 em 2021, já incluindo a possibilidade do Pix. Na verdade, o Pix começou o ano passado. Né? E aí, lá em, acho que dia 6 de dezembro, por algum motivo, esse Pix foi tirado do convênio 134. Mas ele foi tirado, mas ele não surtiu os efeitos. Repare que nós temos um vácuo de junho até dezembro de 2021 da validade da cobrança do Pix. E aí o convênio 76/21 foi revogado e lá em abril veio o 50/22. Aí daí foi que despertou muita gente, mas foi a partir desta notícia do Rio Grande do Norte que despertou, né? E aí a gente adora repetir notícia ruim para alguns, né? Essa notícia não foi ruim para o fisco. Nada ruim para você faz. Nada ruim para o fisco. Mas foi o primeiro fisco que eu tenho conhecimento que publicizou, como ele diz aí, ó, a Secretaria Estadual do Rio Grande do Norte atualizou as malhas fiscais e incluiu o Pix nessa rodada de malha, né? E aí ele ficou seguro a aplicar, já informando a partir de 2000, informando agora em maio, que na verdade foi por força do convênio 50/2022, mas que na verdade o fisco pode cobrar o Pix desde quando o Pix começou. Né? Pronto, é só aqui para poder tentar clarear um pouco mais, né? A gente está conversando muito sobre convênio, sobre convênio especificamente, e todos esses números e datas aí, para trocar em miúdos, desde a implantação do Pix, a Cefaz ela vai puxar essas informações, né? Esse não só do início do ano. Com certeza. Então ela já tinha um convênio que permitia isso, e esse de 50 também ele deixou mais claro que todos os contribuintes que operam através do Pix, desde o início do Pix, eles já estão sujeitos a esse tipo de operação da Cefaz, que não é ainda fiscalização, seria a autorregularização, né, Paulo? Perfeitamente. Acredita-se que o Pix deve ser uma espécie de um projeto, né, no mesmo formato que houve com o cartão de crédito quando começou. Sim. Vocês lembram, né? Sim. Quando começou, mandou a cartinha, dizendo, olha, tem uma diferençazinha aqui e tal, é isso mesmo, né?
você esqueceu de emitir a nota, o que foi que houve e tal, né? Então, acredito que vai vir nesse mesmo naipe também com o Pix, né? E aí o fisco pode determinar muito prontamente. Não, só vamos querer a partir de 2022. Mas aí a gente não sabe ainda, até porque a questão do ICMS, que teve redução com a redução das alíquotas de comunicação, combustível e energia, trouxe um buraco gigantesco para os fiscos e para os municípios, né? Não foi somente os estados que perderam, foi os municípios também, afinal de contas, do que o estado recebe, do IPVA ele passa 50% para o município onde está registrado o veículo, e das demais, da arrecadação estadual do ICMS, 25% é repassado para os municípios. Portanto, né, a queda vem em cadeia. É importante você comentar essa questão dos municípios, né? Eu acredito que a gente vai chegar lá, né? Mas é importante as empresas que prestam serviços, que acham que estão aí tranquilas, despreocupadas em relação ao Pix, não se enganem. O município do Eusébio já está fazendo esse cruzamento de informação, Fortaleza também já está fazendo esse cruzamento de informações, né, do Pix com as prestações de serviço, e a tendência é que todos os municípios também se enquadrem e passem a ser fiscalizados dessa maneira. Paulo? Porque os municípios estão pescando aqui, porque vai ter a obrigação acessória dos municípios chamada DEDIP, né? DEDIP, Isso, a DEDIP. E isso vem também com cruzamento de Pix. Fortaleza já está utilizando a malha, né, do Pix. E aí, como Fortaleza é o maior município do estado do Ceará, acredita que vai puxar um e vai puxar outro, e aí todo mundo vai fazer a mesma coisa. Por que todo mundo vai fazer a mesma coisa? Porque todo mundo está perdendo receita. Tem estado, se não quebrar, por isso que enverga, mas não quebra, né? Tem estado que vai se envergar bastante em função da perda de receita desses dois serviços, desses duas mercadorias e do serviço de telecomunicação, que reduziu para a alíquota modal para 18%. Então, tem município e estado que vai envergar bastante e nós vamos perceber no ano que vem um momento bastante complicado em alguns municípios e alguns estados, né? E aí você pode perguntar, e aí o Estado vai? Não, o Estado não vai apertar ninguém. Acredita-se que os estados e os municípios vão utilizar os meios que estão à disposição, né? E aí, como os fiscos têm um banco gigantesco de informação, né? Está mais na frente do nosso variado aqui, mas existe um diagnóstico que o maior volume de dados do Brasil ele está de posse dos bancos, né? E quem tem o segundo maior volume de dados no Brasil são os fiscos. Portanto, o fisco ou os fiscos têm uma gigantesca plataforma de matéria-prima que basta apertar alguns botões para cutucar os contribuintes mais de perto, né? Onde a gente deflui que não é mais admitido que o contador, o empresário, cometa alguns equívocos. Porque, afinal de contas, devemos ter em mente que uma infração fiscal não é só voluntária, né? Infração fiscal não é, opa, eu quero praticar uma sonegação, eu quero não pagar imposto. Não, a definição de infração fiscal não é isso. A definição de infração fiscal é toda ação, que é vontade de fazer, ou omissão, que é o desleixo ou não fazer, né? Ou seja, infração fiscal é toda ação ou omissão que implique em descumprimento de uma obrigação tributária. E as obrigações tributárias, nós devemos ter em mente que são de dois tipos, né? Acessória, que é essa do nosso dia a dia, e a principal obrigação acessória é emitir o documento fiscal. E aí vem as obrigações principais, que notadamente são duas: pagar o imposto ou pagar uma multa quando lançado. E aí, dentre as obrigações acessórias, tem essas que a gente tem que cumprir todo mês. O Nonato aqui com o E-Social dele, né? Aqui o Constantino, é social, é FD, é CD, é CF, o diabo a sete, né? O mundo dos expédios está aqui na mão do Constantino. Então, essas plataformas eletrônicas de obrigações acessórias
tem que ser entregue ao fisco, mas deve ser entregue ao fisco em conformidade. Tudo bem, você entregou a sua escrituração fiscal digital, que reflete os documentos fiscais emitidos que teriam repercussão no ICMS, só que você esqueceu de, quando emitir aquela nota fiscal, de tributar. Meu Deus do céu, eu emiti a nota, esqueci de tributar, foi. Pois não é que é uma infração fiscal também, né? Ou seja, você emitiu a nota, achando que estava abafando, mas tem um parâmetrozinho lá no sistema, Donato, que saiu sem o ICMS, ó. Rapaz, foi o estagiário que esqueceu, ferrou. Não, eu vou botar esse negócio aqui para não pagar. Opa, aí uma ação, né? Além de não ir para o céu, né, você reduziu o imposto de maneira voluntária. Paulo, só pegando um gancho aí nessa questão dos erros, né, que a maioria dos casos são involuntários, né, tem aqueles lá que são erros voluntários, né, o cara quer dar uma desperta, não vou colocar isso aqui não para não pagar o imposto, então eu vou deixar aí, pode ser que a Cefaz não me pegue, eu passo desapercebido, né. Mas o que eu ouço muito dos nossos clientes lá da Constantino é que você até tocou nesse assunto em relação à concorrência desleal, né, que a gente tem alguns empresários, né, que nós lidamos com isso diariamente, né? Tem um cliente ali na Ceasa, ele é frigorífico e dentro das possibilidades ele funciona dentro da legislação ali, recolhendo os impostos, fazendo a escrituração e tal. Do lado dele tem o cara com a mesma atividade. Praticamente todo mês o cara está de Hilux nova, o cara não paga um imposto de funcionário, não recolhe um imposto estadual, nem federal, nem nada. E aí é onde entra essa ação que você comentou da Cefaz, né, que ela tenta coibir ou inibir essa concorrência desleal. Mas a Cefaz está conseguindo pegar isso, porque eu vejo muito que os contribuintes que nós contadores trabalhamos, eles dentro da medida do possível, ele consegue recolher. Mas e aquele que nem contador tem? Aí ele vai ter uma vantagem em relação a esse cliente que contribui, né? Porque o Estado ele age em relação a esse cara que não tem nada com nada, tem empresa no nome de qualquer outra pessoa e o contribuinte, nosso cliente das contabilidades aqui, acaba aqui pagando por ele, né? Bom, além de ele não ir para o céu, né? Pode até bater na porta, mas vai ser mais complicado. Não deixa, né? Ser mais complicado ele entrar. Mas percebam, os equívocos fiscais, por exemplo, o meu doutorado é um trabalho que mostra que o fisco, identifica que o fisco perde muito dinheiro em função das chamadas liminares, ou mandado de segurança dos contribuintes que procuram o socorro judicial, né, e utilizam como subterfúgio para evitar o pagamento do tributo, né? São as chamadas liminares no direito tributário. Mas é fato que não tem como o fisco alcançar todos. Não tem como o fisco alcançar todos. E aí todo fisco, isso é no mundo todo, ele vai, né, digamos assim, ele segue algumas trilhas, alguns segmentos que a gente chama de segmento prostituídos, né? A Receita, alguns CPFs prostituídos, mas não tem aquela história que um dia a hora chega, né? E aí, se o contribuinte for sabedor de que o concorrente dele está fazendo danação, você também pode ser um agente fiscal, né? Tem um evento que eu mostro, digamos assim, uma região de uma comunidade que não tem saneamento, que não tem saúde e tal. Então, imaginemos, todo ano tem aquele negócio, um dia sem tributo, né? Um dia sem tributo. Bom, se você imaginar, aí muitos aqui, opa, um dia sem tributo, ali no shopping tá um dia sem tributo, vamos lá comprar uma camisa, uma calça jeans, né? Um vestido, uma saia e tal. É um dia sem tributo, eu compro mais barato. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse dia sem tributo, e o tributo serve para quê? Para que serve o tributo? Vamos pegar, se é um dia sem tributo, vamos deixar um dia o IJF sem atender? Como é que fica? Aqui tem algum negocinho rápido? Tem aqui? Tem. Tem a UPA, né? Tem a UPA. Tem a UPA.
que a UPA é algo mais recente. Vamos deixar a UPA fechada só um dia. Aí imagina, vamos deixar um bocado de hospital um dia sem funcionar. Não é um dia sem tributo? Tá? Aí, a gente, como gosta de facilidade, eu vou lá e compro. Por exemplo, eu não compro nada no dia sem tributo. Prefiro comprar com tributo. Ah, homem bom. Não. É porque a gente não consegue enxergar aonde é que o tributo vai. Agora, é uma roubalheira. Aí é outra coisa. Aí é com o voto que a gente decide aquele que vai nos representar, né? Mas o tributo, ele é importante. E aí onde eu quero chegar é que cada um de nós, Constantino, ele pode ser também um agente público, né? Se qualquer um de nós encontrar algum matando, não pode dar voz de prisão, né? Então, se você identifica que alguém está fazendo danação, cometendo algum equívoco de vender sem nota, mas eu vou comprar naquele mercantilzinho, o filho do ego tem uma máquina lá de emitir cupom, mas não emite nenhum. Anuncie, né? Agora, o bicho é tão pequeno, aí você está contribuindo para ele fazer errado. Porque não tem como nenhum fisco do mundo, por mais digital que seja, ele pegar todo mundo ao mesmo tempo. Agora, por isso que a gente diz, a conta de quem faz danação, um dia pode chegar, né? Quanto tempo? E aí cada fisco vai olhar por valores, por segmentos, para aquele nicho de contribuintes que, em tese, merecem maiores cuidados. Agora, cada um de nós pode fazer a sua parte no sentido de denunciar alguma danação. E aí aqui, nessa tela do Pix, o que é que o Pix mostrou, né? Divergência da escrituração fiscal digital de empresa regime normal. Ele identificou divergência de PGDAS da empresa do Simples, né? Que a empresa do Simples, por incrível que pareça, é onde tem o maior volume de algumas inconsistências. E aí você fica pensando, porque o Simples, pessoal, apesar de o nome ser simples, ele não é tão simples, né? Por isso que você tem que ter cuidado com o profissional que você escolhe para acompanhar a sua empresa. Não é qualquer um, não é pelo preço, né? Não se deve escolher um contador, um advogado, um palestrante pelo preço, né? Deve se escolher pela capacidade que o profissional tem de trazer um capital filosófico de entendimento para que você fique cada vez melhor na fita, ou seja, para que você faça cada vez mais certo. Agora, infelizmente, algumas empresas tendem a escolher o profissional pelo preço. Tudo bem, se você conseguir encontrar um profissional que o preço e a qualidade seja boa, beleza, né? Mas não escolha somente pelo preço. A gente está vendo agora recentemente a discussão, os cursos nível superior EAD, de R$ 49,90. Opa, peraí, vamos ver se realmente ele nos traz alguma coisa. Ah, o contador é só empresa do Simples. Pago 200 conto. Pelo amor de Deus, não tem como, né, um contador fazer um bom serviço cobrando 200 conto de uma empresa do Simples, né? Porque ela não é somente do Simples. Ademais, uma empresa do Simples, muitas nem percebem, Constantino, mas muitas não fazem contabilidade, né? Para não pagar um pouco a mais o contador. E a contabilidade, muitas vezes, ela é o melhor instrumento para que a empresa fique nos conformes e até melhore os seus controles, né? Tenha noção de custo. A contabilidade, por exemplo, pessoal, ela é a alma de uma auditoria, né? A gente vai ver que no cruzamento fiscal que o fisco faz de maneira eletrônica, ele vai lá na FD. FD não, na SCD, né? Escrituração Contábil Digital. Para quê? Para buscar lá algumas inconsistências, né? Será que o caixa estourou, né? Como é que estão as despesas dessa empresa, né? Estão incompatíveis? Não, rapaz, tem um amigo meu lá que diz assim, ele abriu 2 empresas do Simples. Uma ele concentra só os funcionários. Aí o fisco hoje está cruzando até a DCTF Web, né? Para a malha fiscal do ICMS, pra você ter ideia, né? Então, aí vem aquele que orienta. Não, vamos abrir uma empresa do Simples só para concentrar os funcionários. Aí a outra fica... Aí você consegue identificar isso, pessoal, facilmente, né? Porque a gente procura facilidade, às vezes achando que o fisco não vai identificar. Dentro desse tópico aí, Paulo, é outro ponto importante de salientar, né?
Existe dentro do dia a dia contábil, né? Tem nossos colegas contadores aqui, a gente sabe que nós temos que estar de olho em vários detalhes para que não se cometa alguns erros que podem ser fatais para as empresas, né? O contribuinte, evidentemente, ele precisa ter um conhecimento, mas ele já nos contrata com a ideia de que nós façamos esse trabalho, porque ele tem que se concentrar no negócio dele, né? Afinal de contas, ele tem que se concentrar em gerar dinheiro para a empresa dele, e por isso que ele nos contrata. Mas aí, com base nisso, eu te pergunto, na vivência lá do seu dia a dia na Cefaz, quais são assim, os principais erros, vamos taxar de erros, né? Que os contadores cometem, né? Ou os contribuintes em geral cometem, e que chamam a atenção da Cefaz e que geram fiscalizações e, por consequente, multas. Bom, isso para o fisco é chamado de indicadores, né? Que são os indicadores que estão, não é nada secreto, são indicadores que estão exatamente em gotejo com o chamado fisco dialógico, que é o CIGET, né? O que o CIGET faz? Ele roda malhas diárias, semanais, mensais, e traz os indicadores. Olha, tu tá com essa notinha aqui, ó, diz a nota, não é assim? Que não está escriturada na FD, não é não? Olha, essa nota fiscal aqui, esta e esta nota fiscal não está registrada no Citran. Olha, aqui, por exemplo, os meus de pagamento não está aparecendo não, né, por enquanto? Não, ainda não. Não, vai aparecer nesses dias, né? Assim que regularizar umas coisinhas, né? Que vai vir da DIMP, que é a Declaração das Informações Financeiras, né? Olha, isso aqui tem uma diferençazinha de cartão de crédito. O que ele está fazendo? Ele está te informando, são os indicadores. Então, o que causa, quais são os erros que despertam o fisco? O próprio CIGET já informa para o contribuinte através de mais de 40 indicadores que são os meios que o fisco entrega ao contribuinte. Por exemplo, ele informa que a empresa está omissa da entrega da escrituração fiscal digital, que é a FD, né? Ele informa notas fiscais não registradas, informa notas fiscais que foram registradas sem valor, informa que tem o inventário zerado. E aí vamos só lembrar que o inventário é uma das coisas mais importantes na vida de um comércio, principalmente, é o inventário. Então, Constantino, repara que eu estou aferindo para vocês que o inventário é a coisa mais importante para um comércio. Só que 99%, não vou botar isso tudo não, né? Mas aproximadamente 90% dos inventários são inventados, né? Acredita-se que é bem difícil, a gente não pode dizer impossível, mas é bem difícil o inventário ficar redondo, né? Agora, inventários inventados é o pau que rola, né? E aí, meus amigos, o que é o inventário? É você dizendo, ó, eu comecei agora, se eu comecei agora no dia 20 de outubro de 2022, no meu inventário, é como se eu estivesse dizendo que o meu estoque inicial de mercadoria para revenda é zero, né? Aí eu começo a comprar, a receber bonificação, vou comprar e começo a dar saída, vender, né? Então, eu comecei a funcionar no dia 20 de outubro, meu estoque inicial foi zero, mas lá em dezembro, no final de dezembro de 2022, vou ter um inventário, que vai ser exatamente fruto do meu estoque final, né? Compras, menos entrada, menos saídas, meu estoque final. E aí o meu estoque final de 2022 vai ser exatamente o inicial de 2023. Se terminar errado, começa errado. Aí você não começa mais a fazer o acerto de jeito nenhum, né? Ou somente a multa, porque em algumas situações nós temos a chamada multa como obrigação acessória única. Por exemplo, se você deixou de entregar uma obrigação acessória, você vai ter uma penalidade. Cobrança de tantos ofícios. É uma multa autônoma, né? As multas, por si só, são autônomas. Só que em uma infração fiscal, você pode ter dois tipos de penalidade. A penalidade, que é a cobrança do imposto e mais uma multa, que é a chamada multa penal, que é a multa punitiva, como pode ser somente uma multa. Por exemplo, se você toma um crédito indevido, né? Você lançou a nota fiscal com crédito sem querer, querendo. Ou sem querer mesmo, né?
Aí o fisco vai lá, abre a ordem de serviço, e, ó, vou te auditar 2019. Ô, senhor, infelizmente, verifiquei aqui que você tomou crédito indevido de 50 mil reais. Neste caso, você não pode corrigir, eu vou ter que te multar. E quanto é a multa, seu fiscal? Bom, se você tomou um crédito de 50 mil, lá em 2022, 50 mil lá no mês de abril de 2019, você tomou um crédito indevido de 50 mil. Pois bem, como eu estou auditando 2019, você vai ser autuado agora. E quanto é a multa? A multa é uma vez o valor dos 50 mil. Ou seja, a multa é 50 mil. Agora tem um detalhe, essa multazinha vai ser corrigida até hoje. Então é uma multa, porque você se creditou indevidamente, aí a multa é atualizada também, para os dias atuais. Paulo, ainda dentro da fiscalização, né, a gente tem uma sequência lógica do processo de fiscalização, né? E aí falar para o nosso público aqui, como é que se dá esse processo? O contribuinte, hoje as notificações elas são muito eletrônicas, né? Vem através lá do CIGET, do DTE, mas ainda tem casos em que a Cefaz manda sim a notificação através do correio e chega lá. E aí, o contribuinte, de repente, chegou lá, tem um contador ali um pouco mais desavisado. E agora, o que é que eu faço? Recebi uma cartinha de amor da Cefaz, primeiro passo. Se ele recebeu uma carta, porque a notificação hoje, a tendência é ser tudo pelo DTE, mas digamos que você recebeu um documento do correio, chamado AR, com aviso de recebimento, né? E aí, na hora que o correio chega, ele te entrega um documentozinho e você assina, né? Aí o correio retorna aquele documento e devolve na Cefaz. Quando devolve na Cefaz, é feito um chamado termo de juntada, né? Aí quando junta esse documento formalmente, nesta data, dia... Hoje que dia, hein? Hoje são 8. Dia 8, nesta data, 8 de dezembro de 2022, junta-se o AR referente a uma notificação do contribuinte. Aí daquela data para frente é contado o prazo que a lei assegura ao contribuinte. Por exemplo, se for um prazo de 20 dias, daquela data da juntada, conta-se o prazo que o contribuinte tem direito, né? Da data que ele recebeu. É da data da juntada. Ele tem esse prazo para ele regularizar. E detalhe, se ele recebe uma notificação, esse documento tem dizendo lá um prazo. Você tem um prazo de tantos dias para pagar, para se defender, ou para pagar com a redução de tantos por cento, por exemplo. Né? Uhum. Aí, quando esse documento retorna pelo correio na instituição, que é feito o termo de juntado, é que conta o prazo. Aí ele, desse prazo, ele pode se defender ou já recolher, né? Aí, digamos que ele... Tudo depende do tipo de notificação. Né? Pode ser uma notificação para pagar, uma notificação para explicações, pode ser uma notificação para regularização, né? Entendi. Aí, beleza, vamos lá, digamos que ele não fez nada disso, não regularizou, não pagou nada. Até onde o fisco vai para receber esse dinheiro? Primeiro, tudo depende do tipo de cartinha que ele recebeu, né? Ele pode ter recebido já o próprio auto de infração, né? Pode ser somente uma notificação, pode ser uma carta dizendo que o auto de infração foi julgado a favor dele, né, que é chamado improcedência. Não, você tinha um auto de infração, ele foi julgado improcedente. Você tem tantos dias para pagar com redução de tantos por cento. Ponto. Se você não exercer esse direito, você perdeu. Agora o prazo conta da juntada. O que você deve observar é cada vez que você recebe um documento, é verificar do que se trata e os prazos têm que estar ali e sendo informado. O que você precisa fazer, o que é o problema e o prazo que você tem para regularizar. Né? Se foi para você justificar, senhor contribuinte, identifiquei que você tem, digamos, o Pix, acredito que seja um lançamento eletrônico, um disparo eletrônico. Né? Mas digamos que vai uma cartinha, senhor contribuinte, informamos que deu uma diferença do PG-DAS de 58 mil reais, né? E isso tem um indício de ser um lançamento do Pix do banco tal. Porque também, quando tem essa diferença, você pode contactar com a Cefaz, ela informa a origem. O fisco é tão dialógico hoje que quando você recebe uma notificação de diferença, por exemplo, você faz contato com a instituição, olha, eu quero que você me diga de onde é a origem dessa diferença. E o fisco informa prontamente, né?
Então você tem que ficar ligado no tipo de notificação que você recebe para saber o que vai fazer e quanto tempo você tem, né? Todo documento, a regra é se é um documento formal, ele trazer a informação do que se trata e o prazo que você tem para regularizar. Porque, em geral, se foi um prazo para você regularizar alguma coisa e você não regularizou, ou seja, o fisco te deu a oportunidade de regularizar. Não regularizando, ele pode fazer o quê? A lavratura de um auto de infração, cobrando o imposto e a multa ou somente a multa, conforme o caso. Certo. Aí nesse caso dele cobrando a multa e o contribuinte não recolhendo, até onde o fisco vai, né? Ele vai que, vamos tratar o contribuinte enquanto pessoa jurídica, né? Então ele vai ali cobrar a pessoa jurídica que a pessoa jurídica não pagou. Os sócios dessa pessoa jurídica também responderão até onde a Cefaz, ou o Estado, ou o fisco em geral, ele consegue ir para receber esses valores devidos. Ó, se foi feita uma auto-infração, o contribuinte tem 3 caminhos, né? Ficar silente, deixar o processo correr a revelia, ficou calado, não faz nada. Ele pode pagar, e normalmente quando você paga nesse prazo que é informado, a redução é maior, ou ele pode entrar com a defesa. O que é entrar com a defesa? É o fisco discordando do auto de infração. Essa discordância pode ser total ou parcial. E nessa discordância ele vai fazer uma que a gente chama de defesa, ou uma contestação, né? Ou uma impugnação, o nome que o seja, e vai dizer por que ele discorda do auto de infração e, sempre que possível, anexar documentos. Afinal de contas, Constantino, um recurso que um contribuinte faz, seja ele mesmo ou por seu representante, contador ou advogado, é também uma construção de linguagem, né? Dentro do processo administrativo tributário, você constrói linguagem, né? O fisco, linguagem acusatória, que é o auto de infração, a notificação, o PIX, por exemplo, é uma linguagem, né? Não é nem acusatória, é indiciatória. E o contribuinte constrói linguagem se defendendo. Olha, esse Pix aqui foi a venda da Hilux, esse Pix aqui foi a minha irmã que mandou, mas mandou na conta da PJ, era para ser pessoa física, né, tal, né? Aí você vai trazendo isso aos autos, comprovar. Porque se você só argumentar sem comprovar nada, fica o que a gente chama do jus esperneante, né? E todo mundo tem o direito de espernear. Agora, nessa construção de linguagem, é sempre uma dialética propositiva no sentido de você confirmar o que você está dizendo. Logicamente, quando você quer confirmar o que você está falando com palavras, são com comprovações, documentos e tudo mais. Mas o auto, você não quer pagar essa bexiga, esse lixo, né? Aí o auto vai para um julgamento, chamado processo administrativo tributário, aonde o contencioso, que é o órgão julgador da Cefaz, vai analisar. Se o contencioso julgar que o auto de infração procede, né, ele termina o processo administrativo tributário, não é isso? O contribuinte, logicamente, se tem um auto em defesa, ele chega até o status final, que a gente chama de transitado em julgado administrativamente, e transitado em julgado administrativamente, porque o contribuinte não pode fazer mais nada, né? Uhum. Aí, quando foi transitado em julgado e o contribuinte perdeu, é emitida a chamada CDA, que é a certidão da dívida ativa, né? De posse dessa certidão da dívida ativa, aí fica no rol de devedores do Estado, a PJ e o CPF dos sócios ou responsáveis, né? Ou seja, você perguntou até onde vai? Vai até a dívida ativa. Na dívida ativa, aí o contribuinte perde uma série de benefícios de utilização, benefícios de crédito e de algumas situações que o próprio Estado, nas suas 3 esferas, possa facilitar para o contribuinte. Por exemplo, o empréstimo do Banco do Brasil, se ele tem débito com a União, então não vai conseguir. Se ele quer um regime especial, não vai ter. E aí uma CDA, que é a certidão da dívida ativa, vai começar o chamado processo de execução,
que pode recair na pessoa jurídica e também na pessoa do sócio, se tiver bens. Ah, ele botou os bens, desviou os bens para o nome dos filhos, não vai para o céu, né? Porque fez danação, né? Aí tá complicando a vida do filho, né? Que depois o filho vai ter que dizer de onde é que veio os bens. Não, mas ele transferiu formalmente e pagou o ITCD. Ah, menos mal, né? Porque também o ITCMD, o ITCD, né, ele também incide quando você faz doação dos bens, né? Então, por isso que a gente tem que gostar de escutar, porque é escutando que a gente aprende. Escutando com as pessoas certas, melhor ainda. Você falou aí de transferir os imóveis, os bens, né, para os filhos. Isso aí a gente vê bastante no dia a dia. Mas e quando a transferência de sócios, né? Digamos que tem uma empresa X, ela tinha 2 sócios, tal lá, transferiu para outro, né? Sem intenção nenhuma. Ele transferiu porque ele vendeu realmente a empresa. Vamos partir por esse pressuposto que ele fez isso da forma legal. Os sócios antigos, eles ainda respondem por algum evento dessa empresa, mesmo ele já tendo saído dela? Existe um brocado que vai dizer assim: quem leva o ônus também leva o bônus, né? Ou vice-versa, né? Quem leva o bônus também leva o ônus, né? No caso da responsabilidade dos sócios, né? Ah, vou tirar de sócio, né? Aqui o sócio A e B pegou em janeiro de 2022 e botou essa empresa. Os caras algumas fazem alguma danação. Não, primeiro muda um, né? Aquela danação que se sabe, né? Quer tirar os dois, aí em janeiro muda só um, né? Aí agora é o D. Quando foi lá em outubro, agora recente, tirou o B e botou agora o D, né? O E, aí ficou agora os sócios D e E. Ora, se for identificado a responsabilidade, né, quem leva o ônus leva o bônus, né? Então vai depender do negócio jurídico que foi realizado. O fato, se tiver sido cometido algum crime fiscal na vigência dos sócios anteriores, eles respondem normalmente. Perfeitamente. Muita gente quer fazer donação achando que não vai ser responsabilizado. Mas se for crime fiscal, inclusive, sonegação fiscal tipificado no artigo 1º da Lei 8.137/90, né? Nem prescreve nos 5 anos, inclusive, viu? É bom ficar ligado, né? A gente está chegando aqui no finalmente do nosso bate-papo, né? E eu gostaria que você desse aí algumas dicas preciosas aí para os nossos ouvintes, né? Nossos que estão nos assistindo aqui, de como evitar algumas fiscalizações, né? Evidentemente que a dica principal é fazendo as coisas corretas, mas dessa aqui algumas dicas para que os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem aqui, se precavessem e se atentassem quanto a isso, né? E também a gente vai abrir aqui para algumas perguntas, se alguém tiver alguma dúvida específica. Eu né? vou fechar com esse retrato aqui, né? Porque ele retrata algo bastante interessante, né? Que tem assunto por um mês, né? Meu Deus do céu, né? Mas vamos fechar, né? Com esse retrato aqui. Eu acho que ele fecha bem a questão dos problemas que porventura a gente tem, né? Bom, o Pix é um problema na vida do contribuinte? Não é para ser um problema, né? Não é para ser um problema. Ele veio para ser uma solução, né? Inclusive o Brasil não é o pioneiro, né? Algo semelhante já existe há algum tempo em outros países, né? Mas aqui no Brasil ele veio bastante de maneira interessante. Então, mas por alguma aventura você, contribuinte, teve um problema com o Pix, né? Então vamos lá. Quais são as origens que o Pix pode trazer para um contribuinte? Aliás, as origens de problema não, vamos pensar. De onde aparece Pix na conta da pessoa jurídica, né? É de venda de mercadoria propriamente dita, de serviços prestados, de bonificações recebidas em valor, não sei se vocês conhecem, mas algumas empresas bonificam outras empresas com valores, né? Não é com mercadoria. Então é possível que venha um dinheiro na conta de um determinado estabelecimento, Constantino, e veio com uma bonificação, né? Pode ter vindo também de um trabalho promocional, de uma intermediação, digamos, você vende cartão telefônico da operadora X. Você não vende de graça, né? Você ganha um valor X para intermediar. Então, essa intermediação vem via Pix. É possível que venha via Pix. Pode ser um ressarcimento. Você estava
contratou o Palmada, caminhoneiro, para deixar a mercadoria. Você disse que a responsabilidade era dele e a mercadoria, o carro tombou e perdeu a mercadoria toda. Ele disse, cara, não tem problema, eu vou te pagar essa bexiga. Pronto, ele vai e faz um Pix do ressarcimento, né? A transportadora vinha trazendo a mercadoria, perdeu parte da mercadoria e disse, olha, não tem importância não, nós somos clientes antigos, eu vou te ressarcir dessas mercadorias faltantes. Né? E hoje, como o Pix é mais fácil, está todo mundo desesperado para receber o dinheiro, faz um Pix, né? E a gente nem pensa depois. Pode ser de locação, né? A empresa é um comércio e tem uma locação. Né? Pode ser de aumento de capital. Mas repare, de tudo isso, vem documento. Se foi, vamos aqui subindo para cima para não subir para baixo, né? Se é aumento de capital, é tranquilo, né? O que acontece? Aumento de capital. Tem que ter o documento da junta comercial, tranquilíssimo. Se o Pix que entrou foi decorrente de locação, cadê o contrato? Tem contrato? Se não tem contrato, fica difícil você comprovar, né? Foi ressarcimento. Que tipo de ressarcimento? Você tem como justificar? Foi uma intermediação. Existe um contrato de intermediação, por exemplo, com a operadora de celular X, e tem o contrato? O detalhe, pessoal, que para cada negócio que você precisa comprovar junto ao fisco o que de fato ocorreu. Aquela história, como é que você comprova que a casa que você mora é sua? Se você está morando ali há 2 dias, né? Se você mora há 20 anos, você entra com o uso capião, chama o vizinho e tudo mais, né? É o registro de imóveis. Então, cada tipo de origem dessa, de receita que você tem, que se encaixar em uma determinada tipificação dessa, tipo, foi serviço de locação, cadê o contrato? Porque se você só informar para o fisco que foi de uma locação sem ter o contrato, é a mesma coisa que eu ir lá na sua casa e dizer, ó, seu Zé, essa casa é minha, não é sua não. Você não tem o contrato de locação, você não tem o registro de imóvel, eu posso dizer que é minha, né? Então, os problemas que você pode ter é de você não ter as comprovações, e aí tem outros tipos de problema na vida real, Constantino. Por exemplo, você pode fazer uma venda a prazo, que é normal no interior, não sei como é que está aqui na capital da Pacatuba e adjacência, né? Você vende a prazo, hoje não se vende mais com carnê, mas você vendeu a prazo em 12 parcelas, né? E aí hoje ninguém mais vai dar um carnê para ninguém. Você emite a nota fiscal, foi R$ 1.200, 10 parcelas de 1.000. Aí o cara vai lá para as brenhas da Pacatuba, né? E de lá ele diz, olha, vou fazer um Pix todo mês. Pronto. Começa a fazer um Pix todo mês. Só que ele faz o Pix, comprou agora em outubro, fez o Pix, novembro Pix, dezembro Pix. Aí quando foi em janeiro ele não tinha como pagar. Aí ele pede a mulher para fazer o Pix. Aí o CPF já não vai ser o mesmo de quem fez a compra. Né? Mas, como é que você vai ter controle que aquele Pix que recebeu no CPF diferente, como é que você vai ficar satisfeito que é daquela venda que você fez? Você vendeu por R$ 1.200 para o José de Souza Almada. Pronto. Ele pagou 3 parcelas, né? Quando é em janeiro, vem da Maria Gonçalves Diamantina. Como é que você internamente controla que aquele depósito da Maria é referente à venda que você fez para o José? Você não tem esse controle interno? Esse mesmo controle interno você vai ter que comprovar para o fisco, né? Ah, como é que eu vou fazer? Aí você tem que ter, né? Se o fisco precisar que você comprove, é a mesma coisa que você faz para comprovar, para ter controle, porque senão você, opa, rapaz, esse cara só pagou 3 parcelas, de janeiro ele não pagou não. Eu paguei, seu Manuel. Tá aqui o depósito, foi a minha mulher que fez. Opa, então esse mesmo controle que você tem, você precisa levar para o fisco, né? No caso do Pix, muitas máquinas não têm o código 17, que é o código específico para Pix, né? Aí você fica botando em outros, né? Agora, cuidado para não ficar em outros a vida inteira, né? Porque os outros são os outros e nada mais. Então, se você não comprovar e você não se utilizar da autorregularização,
você pode cair na fiscalização. Até rimou, né? E na fiscalização é uma auditoria propriamente dito. Você pode perder a condição de ser do simples, pode ficar em edital, a empresa no status em edital porque ela não é ativa, está prestes a ser baixada, mas não emite nota, nem ninguém emite nota para ela, nem recebe, né? E aí o que a gente mais quer saber? Meu Deus do céu, o que eu faço? Né? Que é a solução, né? Então a solução são as provas. E nem todas as provas a gente pode dizer, porque a receita não serve necessariamente para um. O que eu posso aferir para vocês é que se uma empresa tem contabilidade propriamente dito, não é só o ato de registrar o pagamento dos impostos, é uma contabilidade propriamente dito, o livro caixa, né? Bem direitinho, tem lá os seus registros contábeis, né? Ela demonstra que teve ganho de capital com a venda de um ativo imobilizado, ou seja, ela tem uma contabilidade de categoria. Né? Aí serve de prova, tá aí para nós, registros contábeis, contratos válidos, não é qualquer contrato, tem que ser válido. Então, o que você precisa fazer é ter cuidado para fazer a coisa certa e ter controle, né? Uma empresa sem controle, ela corre o risco de ter problema. Não tem aquela história que a gente escuta no nosso dia a dia, né? Quem paga errado, quem faz errado, merece pagar dobrado, não é isso? Tem uma coisa mais ou menos assim, né? Então, se você tem descontrole, merece ser fiscalizado, será? Né? Nem tanto. Então, o primeiro controle que uma empresa tem que ter deve ter, não tem. O primeiro controle que uma empresa tem que ter é um bom profissional de contabilidade. Aquele que gera confiança. Afinal de contas, pessoal, a contabilidade não é à toa, é uma ciência inventada lá pelo Fábio Besta e Mário Pacioli, lá na Itália, né? Mas que pode inventar mundo digital, a contabilidade nunca vai se acabar. Né? Ela vai se apresentar de outras maneiras, né? Agora, vamos lembrar, o que é que a contabilidade faz? Ela registra, atesta a vida, a saúde de uma empresa. Por isso que muitas auditorias contábeis, elas são feitas hoje não mais pela emissão da nota, mas pelo movimento contábil. Por isso, contadores e empresários todos em ação e em conjunto, né? É isso aí. Perfeitamente. Aqui, para o pessoal que está presencial, já abri algumas perguntas. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algo a comentar, pode ficar à vontade aí. O doutor Paulo Almada está aqui para responder. Ou não. Né? Ou não, né? Quem sabe. A nota de serviço, que bom que a nota de serviço tem uma facilidade, né, de você fazer esse tipo de ajuste, né? Porque como você é um contribuinte do ISS, né, do ISS Nata, além dos tributos federais, com certeza você pode cair na primeira malha, né? Porque os municípios os que... É isso, perfeito. Né? Na federal, talvez que mais... Mas, de qualquer maneira, existe um artigo no Código Tributário Nacional que vale para os 3 entes, né? Que é o artigo chamado artigo 199, que é o chamado princípio da cooperação entre os entes tributantes, né? Por isso que, muitas vezes, quando você esquece de emitir documento fiscal dentro do Simples Nacional, qual é a recomendação? Você vai lá no PGDAS e altera. Quando você altera, você paga para todo mundo, né? No âmbito do Estado, para a empresa do regime normal, está faltando essa norma, que no caso do Estado do Ceará é a Instrução Normativa 58 de 2022, que está suspensa, mas deve ser revigorada a qualquer momento, né? Então, quem esqueceu de emitir a nota, vai ter que emitir a nota fiscal na data atual, mas identificar o produto da época que ele vendeu e retificar a escrituração da época para poder pagar a todos os entes tributantes, né? No seu caso aí, está mais tranquilo, que é a nota de serviço, você pode emitir referente ao fato gerador da época e pagar o imposto devidamente corrigido, né? E as prefeituras, como tem um volume menor do que os estados, fatalmente elas vão, penso eu, que a malha vai ser praticamente 100%, porque são os que vão perder receita em cadeia, né? 25% é muita coisa, né?
E aí eu acho que o Pix vai ser rodado para as empresas de serviço praticamente 100%, né? Praticamente 100%. Bom, eu tenho essa imagem que ela vem de algum tempo já, né? No meio de tudo, né? Então, assim, o MEI, ele está no meio de tudo, né? O MEI, se você pensar o MEI como um prestador de serviço, é um negócio muito bom, não tem maiores problemas, né? Agora, o MEI, para trabalhar com comércio, ele tem que ser mais cauteloso, né? Porque, por exemplo, eu até fiz uma pergunta lá no meu Instagram nesses dias, né? E eu disse que, assim, 50% errou e 50% acertou. Que era perguntando assim, o MEI pode ser substituto tributário, né? Aí, primeiro, você tem que saber que diacho é substituto tributário. Para poder responder de categoria, como a gente diz, né? Ah, muito bem. Aí tem um dispositivo na Lei Geral do Simples, que é o artigo 103 da Resolução do Simples Nacional, que diz que o MEI não pode ser substituto, né? Porém, para a substituição tributária, que só vigora dentro do Estado do Ceará, ele pode, né? Aí, mas eu posso dizer o seguinte, que o fisco não tem interesse de matar ninguém, de prejudicar nenhum contribuinte do MEI. O detalhe é que muita gente usa o MEI indevidamente, né? Não, essa é a razão que a gente sabe que aqui, acolá, né? Existe alguém que abre, o mesmo dono abre 2 MEI, 3 MEI, 4 MEI, né? Isso. Então, na verdade, é o seguinte, em função dessas danações que acaba esculhambando o Instituto, né? Agora, se você pensar, o MEI, bem bonitinho, aquele que vai até 81 mil reais, vai aumentar para 130, não sei se vai piorar ou vai melhorar, eu acho que vai esculhambar mais ainda, né? Porque vai abrir o leque de danação mais ainda. Mas se você realmente é um MEI, você não vai ter maiores problemas. Agora, você abre um MEI à toa e começa a fazer negócio de todo jeito, né? Você vê que o MEI hoje é tão bom no estado do Ceará que o MEI pode tudo. Ele pode emitir nota, ele pode emitir conhecimento de transporte, ele pode emitir manifesto de carga, ele pode ter módulo fiscal. Porque a ideia é que o MEI se transforme no maior do que o MEI, que é o ME, e aí vai crescendo, né? Só que a pessoa quer se perpetuar no MEI. Muito bem, estou no MEI, deu certo, opa, passei, vou passar de 81 mil para 100, vou buscar um contador, vou logo passar para ME, né? Mas o cara quer ficar ali no MEI, né? Aí acaba que é no meio de tudo, mas não pode ficar no meio de tudo o tempo todo. E ele quer ficar amarrado, né? Que tal tentar o ME? Né? Não, vou ter que pagar o contador. Aí depois o furo vem, né? Aí fica complicado. Né? Mas assim, o que eu posso dizer para vocês? Se, porventura, um profissional vai cuidar de um MEI, procure saber o que é o MEI, além do que tem na internet, né? Para saber o que é, e lembrar assim, se o MEI for comércio, qual é a repercussão desse comércio, por exemplo, no estado do Ceará ou outro estado onde você possa estar vendo o vídeo? No estado do Ceará, o MEI é igual a um comércio normal. Ponto. Só muda o valor. Um MEI no estado do Ceará, ele paga imposto antecipado, se comprar de fora do estado para revender. Ele paga diferencial de alíquota se comprar um bem do ativo imobilizado. Ele paga o ICMS substituição tributária pelo produto, pela KNAI dele. Então, não pode você pensar no MEI sem comércio, no MEI sendo comércio sem saber tudo. Não é à toa que nos meus livros eu explico tudo, né? Inclusive esse último aqui, né? Agora, as pessoas preferem, às vezes, informações mastigadas que nem sempre são o melhor do mundo, né? Eu vejo meio mundo de gente falando do MEI. Agora, você sabe realmente o que é o MEI? Se você for lá no site do Sebrae e decorou tudo aquilo, não é suficiente. Tá? Tudo tem que estar em conformidade, tá? Inclusive o MEI. Tá percebendo que vai passar de 81 mil reais? Não fique fazendo danação na pessoa física, não, porque vai cair na mala de todo jeito, né? Ah, vou pegar, aí fica tomando máquina emprestada de outro, né? Aí vai para o local diferente do céu os dois, né? Quem empresta e quem recebe.
Então, é isso que você tem que fazer. Procurar fazer a coisa certa que dá tudo certo. Só um adendo dessa questão do MEI, né, Paulo? Hoje a Cefaz, assim como os contribuintes que não são MEI, ela também monitora os microempreendedores, tanto é que quando excede o limite, né, ela manda lá aquela notificação que ele excedeu o limite. Mas tem algum outro acompanhamento diferenciado para o microempreendedor ou é o mesmo? O MEI é o microempreendedor. Tem algum outro tratamento diferenciado para ele? Ele é olhado, não. O fisco não tem nenhum interesse. Ele é apertado, não. Só como o MEI está no meio de tudo, inclusive dentro da lei do Simples, e o sistema do Simples roda diariamente, né? Aí cai o CPF do sócio e da PJ. Então é comum um MEI pegar uma máquina de cartão de crédito e botar na pessoa física, né? E aí como é que o fisco encontra, pessoal? Sem muito esforço. Você começa a ver aqueles pedacinhos pequenos caindo numa máquina de pessoa física. Muito simples, né? E aí, no caso, ele já era. Daí fica numa situação periclitante, né, para justificar. Beleza, pessoal. Pessoal, para quem está aqui presencialmente, a Lara está distribuindo uns papeizinhos aí que o professor Paulo vai sortear aqui uns livros, né? Então, assim, quem tiver a sorte de ter esse livro, leia e estude, porque realmente vai ser de muito proveito. De antemão aqui, eu encerrar nosso episódio hoje, agradecer a nossa audiência, agradecer a todos que estiveram nos ouvindo e conte com a Constantino Contabilidade para qualquer dúvidas. Em breve nós estaremos com novos conteúdos lá na página, lá no site também. E dentro desse conteúdo, algumas coisas da apresentação que nós tivemos aqui, e lá vai ter um passo a passo de como você, que é contribuinte, pode consultar a sua situação perante ao fisco, né? Você que é contribuinte e tem o seu certificado digital, lá nós vamos ensinar como você mesmo pode fazer isso. Tá? É importante que o contribuinte ele tenha acesso a essa informação. Eu digo lá para os nossos clientes da Constantino, eu prefiro que o cliente tenha acesso, porque ele me fiscaliza e assim evita que eu cometa erros, né? Então isso é uma via de mão dupla. Então lá no canal vai estar também disponível algum material a respeito disso. Agradecer aqui ao Dr. Paulo, realmente foi engrandecedor, né? Foi um bate-papo muito bom. Material a gente tem aí para passar dias e dias conversando, né? Com certeza. Mas você deixar suas redes sociais, contatos aí para a pessoa ficar lhe perturbando no dia a dia. É isso aí, Paulo Almada, @paulo.almada no Instagram, no LinkedIn. Estamos por aí. Instagram e no LinkedIn. Beleza, pessoal. Saudações. Vou fazer aqui o sorteio do livro. Todo mundo recebeu o papelzinho aí. Agradecer aqui o nosso querido. Todo mundo recebeu o papelzinho? Acho que o anfitrião ali não pode participar do sorteio, não, que aí é barbada, né? Doutor Paulo, me diga aí um número de 1 a 9. 9. 9, número 9. Olha aí, rapaz.